Olá, sou Bruna Presmick e estou aqui com mais um encontro de mulheres. Hoje nós vamos receber a cientista política, mestre e doutora pela UNB, Marcela Machado. Tudo bem, Marcela? Bruna, tudo bem? Boa noite para todo mundo que está nos assistindo aqui na BDB Cultural. Vai ser um debate, um bate-papo muito rico hoje, porque a nossa temática nós temos muito o que falar sobre essa temática. Boa noite para todo mundo. É verdade, né? Mulher e política é um assunto que não vem de hoje e que não vai se acabar nunca, pelo jeito, né? A gente está aí com os 200 anos da República, né? E eu acho que desde lá, quando a gente ainda tinha a dona Leopoldina também, que teve um papel importante, né? Nisso tudo, a gente teve uma presença feminina, uma mulher lá, desde lá, então, a gente está ali batendo na porta por mais representatividade, né? Conta para a gente um pouco dessa evolução, né? Bem rápido, resumido, porque são 200 anos, mas acho que vale a pena a gente dar uma lembrada aí, né? A gente não consegue falar de inserção de mulheres na política e nem contar a história de todos esses avanços que a gente conseguiu até agora, sem a gente lembrar do movimento feminista, né? Que é uma luta coletiva, foi uma luta coletiva pela emancipação das mulheres, não somente na política, né? Mas também para conquistar diversos direitos sociais, como poder estudar, né, ter acesso à educação, o direito de escolher a sua própria profissão, né, de trabalhar. Imagina, numa sociedade como a nossa, que era até então muito patriarcal, até então assim, né, estou sendo generosa, porque a gente ainda carrega muitos desses traços. As mulheres, elas eram relegadas ao espaço de casa, né, de cuidados da casa, de cuidados dos filhos. Né? Então a mulher ela conquistou esse direito de sair dessas fronteiras para além lar, para além do domicílio, não que ela tenha perdido essas prerrogativas, né? A mulher ainda, o uso do tempo da mulher ainda é muito tomado por essas questões domésticas, né? Se a gente for comparar com os homens, mas nós conquistamos diversos avanços por conta justamente dessa luta, né, de emancipação política. Como eu já disse, conquista da educação, conquista também do direito de trabalho e principalmente o direito de votar e o direito de ser votada, né? Nós completamos nesse ano 40 anos do voto feminino no Brasil. Então, assim, é uma conquista enorme. Se a gente for olhar para a nossa história pregressa, é um período de tempo muito curto, só que a gente tem muito o que celebrar por essas conquistas, mas ainda muito o que conquistar, né? São conquistas muito recentes, como eu disse, do voto são 40 anos. Infelizmente, as mudanças de caráter social, elas não são tão rápidas assim, né? A questão da inserção da mulher na política, ela perpassa muito por questões culturais e principalmente estruturais. Como você bem mencionou, ao longo de 200 anos a gente ainda tem muitos traços disso na nossa sociedade. Então, assim, são questões que a gente não consegue mudar por legislação, por cotas, nem por nada disso. São questões que estão arraigadas no seio da sociedade, né? Eu diria que a mulher ampliou muito o seu protagonismo na sociedade, né? Ela, assim, a gente tomou muito espaço, a gente conquistou muitos lugares, mas, assim, a discriminação às mulheres e principalmente a discriminação com as mulheres que estão na política ou tentam entrar na política ou tentam estar nesse espaço da política, né? Eu falo por mim que eu sou cientista política, então eu vivencio muito isso na pele quando estou lidando com campanhas eleitorais. A gente ainda sofre muita discriminação, as pessoas ainda ficam muito, duvidam muito da capacidade da mulher de estar ali coordenando campanha, de estar gerenciando campanha, de se ela tem expertise ou não com aquela pauta. Então, assim, a gente ainda sofre muito com essas questões, né? É uma discriminação por muitas das vezes velada, mas ela existe, né? Porque nós estamos tentando ocupar espaços que são tradicionalmente masculinos, né? É uma pauta, a política é uma pauta muito masculina, historicamente muito masculina, né? Então, essa questão da emancipação e principalmente dessa questão do protagonismo está muito ligada com nós ocuparmos espaços de poder. E esses espaços de poder são esses espaços que são muito masculinos, né? E que, porventura, por serem muito masculinos, não se atentam muito para pautas
voltadas para mulheres, né, pautas femininas. Então é por isso que a gente tem tanta necessidade de colocar cada vez mais mulheres nesses espaços de poder. Você tocou num ponto que eu acho muito importante a gente falar, que é a questão da representatividade das mulheres na política e da participação das mulheres na política. Eu acho que quando a gente fala de conquistas sociais, a gente está avançando, mesmo que a passos muito lentos, né? E quando a gente fala de representatividade, de participação, se a gente for olhar em uma perspectiva pregressa, nós estamos completamente estagnados, né? O nosso cenário de representação política ele não se altera mais ou menos desde 1940. Então, nós temos muitas conquistas, só que a nossa questão de representatividade, participação feminina ainda caminha a passos muito lentos, né? E aí, nesse bate-papo que a gente está tendo aqui hoje, eu vou poder mostrar para vocês que, muito recentemente, a gente já teve também alguns outros retrocessos em termos de legislação, principalmente em termos de legislação para campanhas eleitorais, que, enfim, na minha análise são retrocessos, né? Mas a gente pode discutir isso ao longo do nosso bate-papo aqui. Só trazer algumas informações para você, Bruna. O Brasil ele possui a terceira menor representatividade parlamentar da América Latina, né? A gente está atrás de vários países nesse sentido, né? E esse percentual de mulheres, como eu disse para você, desde 1940 que estagnou, a gente não evolui nesse cenário, né? A gente precisa de mudanças, não somente em termos de legislação, mas principalmente mudanças de caráter societal, mudanças de caráter social e estrutural. E aí eu acho que nós ainda temos uma longa batalha pela frente. É verdade. Eu lido com muitas pautas no meu dia a dia, né? E eu vejo, Marcela, que o cenário político é um dos mais difíceis da mulher conseguir um Sim. espaço de verdade, sabe? Um espaço com dignidade, com representatividade, com respeito, como você falou. Sim. Eu vejo elas crescendo na polícia, eu vejo elas crescendo na medicina. Hoje a gente tem, vamos dizer assim, mais dermatologistas mulheres. Dermatologia é uma especialidade muito importante, né? Para as pesquisas científicas e tecnológicas. Enfim, coisas assim que eu não imaginaria que seriam mais difíceis, que eu imaginaria que seria mais difícil do que a política, enfim, porque todo mundo precisa de política. E a gente sabe que a política ela vai ser feita para aqueles semelhantes, né? A gente não tem como adivinhar o que o outro lá longe da gente precisa. Então, assim, uma mulher de comunidade ribeirinha, uma mulher de comunidade indígena, uma mulher mais afastada da nossa realidade aqui, ela precisa dessa representatividade, que muitas vezes é simplesmente anulada. Aí o que eu queria te perguntar, que eu sinto, né, e ver com você se é isso mesmo, é que as mulheres elas têm dificuldade de entender essa importância que elas têm para ir se candidatar ao parlamento, né, aos cargos e tudo, e se essa dificuldade que elas têm de entender, quando elas entendem, elas não têm o apoio necessário. E isso eu falo tanto da própria família e da rede de apoio que elas têm, quanto da sociedade, né? Porque a gente vê muita chacota com mulheres que vão se candidatar, a gente vê muito desrespeito com mulheres que vão se candidatar. Tem as candidatas laranjas, né, que foi um termo muito usado depois daquela lei dos 30%, que eu também queria que você falasse um pouco dela, se ela ajudou, né, o que aconteceu ali nesse cenário político, e a gente desmistificar um pouco por que são poucas essas mulheres aí. Vários pontos assim, que eu acho super delicados para o nosso debate de hoje. Por que as mulheres são desacreditadas, né, ou desencorajadas, né, ou sofrem chacota, ou sofrem, enfim. Isso tem um nome, né, a gente classifica isso como violência política. Violência política não é somente aquilo que Marielle sofreu, né, que foi assim, o ápice, o ponto mais sério da violência política, né, mas a violência política também ela está em várias outras vertentes,
quando eu falo para a candidata que ela não vai ter voto, para ela desistir disso, que isso não está com nada, mas como que você vai fazer com o seu trabalho, como que você vai fazer com seus filhos, nossa, mas você vai se expor tanto. Quando uma pessoa se candidata e alguém vai nas redes sociais dela para fazer chacota por conta, não sei, do jeito dela, da ideologia, por conta de várias coisas, vários fatores. A violência política também está dentro do partido político, quando o partido ameaça que não vai dar o fundo, né, que é de direito, que é de lei, para aquela candidata. Então, assim, a violência política, ela está no pré-eleitoral, ela está durante a campanha, ela está depois que a parlamentar, que a candidata se torna uma parlamentar, né, de fato, não somente parlamentar, mas depois que ela entra para a vida política. Então, a gente tem essas várias formas de violência política contra a mulher, né, nos diferentes espaços nos quais ela procura se inserir ou nos quais ela está se inserida, e que se caracteriza de diversas formas. E que, por vezes, isso está tão no seio da nossa sociedade, isso se torna tão comum para quem vê, né, para quem está de fora, que não se interpreta que aquilo é um tipo de violência. Quando eu chego para a mulher e falo, nossa, não mexe com isso não, você não vai ter voto, nossa, mas você vai passar vergonha, nossa, mas você vai conseguir fazer campanha, nossa, mas você tem dinheiro para fazer campanha, e dentro do próprio partido, né, quando o partido procura a mulher, não porque ela é uma candidata necessariamente competitiva, mas para ela cumprir o único requisito para o partido conseguir lançar sua nominata, né? Para colocar ela ali, para ela ter aquele percentual de votos. E aí é outro erro que as pessoas interpretam, né? As pessoas acham que são 30% de cotas para mulheres. Na verdade, a lei das eleições, no seu artigo 10, ele fala que é o mínimo de 30% e o máximo de 70% para as candidaturas de cada gênero, ou seja, o gênero que tiver em menor desvantagem ali da nominata, ele tem que ter no mínimo 30% para compor aquela lista. A gente, né, entende que é uma cota para mulheres, o mínimo de 30%, justamente porque a gente não tem tanta mulher assim participando, querendo participar desses espaços de poder, né, da porta de entrada, né, para ser bem redundante aqui, porta de entrada. Mas, assim, para entrar na política, né, que é por meio da candidatura, já tem esse desincentivo, né? A gente precisa colocar no mínimo 30 mulheres, esse é o entendimento dos partidos, né? Então saem pegando mulheres ali para compor a nominata, mesmo que essas mulheres, porventura, não tenham interesse, falam para ela que é só para compor lista, que elas não vão fazer nada, aí fez aquela barganha, né? Você vai ficar 2 meses sem precisar ir para o seu trabalho se você sair candidata, recebendo o seu salário. São vários os incentivos para que elas componham a lista, mas nenhum incentivo real, tipo, olha, você tem chances reais de ser candidata como o nosso partido, a gente está precisando de mais mulheres, a gente precisa de pessoas como você para compor os nossos quadros, que tal você participar? E os partidos políticos também precisam, 5% do fundo eleitoral precisa ser destinado para esses programas, né, de incentivo, de promoção, de mulheres na política, só que assim, isso não é feito. Então, são pontos muito delicados. E aí você falou também sobre outra questão, por que as mulheres por vezes não sabem, né? Eu acho que isso não é algo das mulheres. A temática das eleições sobre política, a desinformação ainda sobre política, principalmente nos dias de hoje, é algo que é muito alastrado. A gente tem aí acesso às redes sociais, a tudo quanto é tipo de informação, verdadeira, falsa. Por vezes as pessoas acreditam naquela informação que tem o maior appeal, né? A informação que mais confirma um viés que ela tem ali de ideologia ou não. Mas eu acredito que quando a gente está falando sobre eleições, e principalmente sobre política, a desinformação ela é um tanto quanto geral, né? Isso não é só das mulheres. Até candidatos homens, por vezes, eles não sabem nem qual que é o papel deles ali, que eles estão querendo, né, exercer ao se candidatar para um cargo eletivo, por exemplo, como vereador. Isso acontece muito. Mas tô falando demais, Bruno. Vou deixar você tocar o barco, que a gente tem mais outros pontos para dar uma pincelada aqui. Tranquilo. Eu não sabia dessa dos 30%, eu achei que era realmente para mulheres, tá vendo? Então seria para, se tiver um partido com muitas mulheres, tem que ter 30% de homens. Então é uma igualdade aí, né? Isso. Legal, eu não sabia Exatamente. disso. O mundo ali que a gente que fica em volta, né, do poder, principalmente aqui em Brasília,
é um tanto masculino mesmo, né? A gente vê, foi o que você falou, é lógico, o caso da Marielle foi um extremo, mas a gente viu também o caso da outra parlamentar lá que foi assediada sexualmente, né? Por um outro parlamentar, nem vamos citar nome, mas esse tipo de violência parlamentar ainda é pouco debatido. As mulheres ainda não sabem que elas estão sofrendo isso, né? E ainda não sabem que elas precisam lutar contra isso. Eu acho isso um ponto muito importante. Mas eu acho também que a evolução da nossa política traz um pouco de atraso para esse conhecimento. E foi o mesmo que você falou, porque se eles estivessem realmente muito interessados nas mulheres no poder, né, teriam, por exemplo, começado antes das eleições a ter um treinamento, a ter uma introdução política na vida daquela mulher, né, a incentivar essa, vamos dizer, essa curiosidade pela política já na escola, né? Ter uma abordagem mais familiar. Mas, se eu não me engano, foi um ano passado, retrasado, ou poucos anos atrás, que teve o primeiro banheiro feminino lá na Câmara. Uma coisa assim, sabe? Tipo, não tinha banheiro feminino. Aí, tipo, eu fico pensando, poxa, como que eles querem abraçar as mulheres se nem, sabe, esses detalhes eles se atentam. Então, o que eu queria saber de você agora é por que essas candidaturas as candidaturas não, porque o interesse dessas mulheres precisam crescer, porque assim, eu tenho certeza que existem mulheres desde lá da época de Pedro I que se interessam por política, obviamente, né? A gente tem grandes nomes aí que poderíamos destacar, até, como eu falei, começando pela Maria Leopoldina, que tinham o real interesse na política, e chegando até você, cientista política doutorada na UNB, que tem interesse político, mas que realmente, como você falou no começo, não são levadas tão a sério, uma mulher falando sobre política, né? Então, assim, queria saber um pouco se você tem uma explicação para isso. O interesse da mulher, por que não é tanto? E quando ela tem esse interesse, por que não é levado tão a sério? É machismo estrutural? Vocação? Vamos dizer assim, né? O que você acha que nesse meio a gente pode, entre aspas, culpar? Não, acho que a gente não consegue ter um culpado só, né? São vários fatores que influenciam que fazem com que a mulher ou ela não tenha interesse em participar, né, da vida pública, assim, através de um cargo eletivo, ou participar da política como eu participo, por exemplo, não tem mandato eletivo, né, mas sou cientista política, como você disse. Algum tempo atrás isso seria inimaginável, mulher estudar política, mulher chegar a ter um doutorado em política e mulher estar aqui falando de política com outra mulher, né, num canal como esse, assim, de ampla divulgação. Então, exatamente essa conquista de espaços. Tem muito, sim, da questão do machismo estrutural, tem muito da questão cultural também, né, da nossa cultura patriarcal, que proporciona, que faz com que as mulheres ainda sintam medo de ocupar esses espaços, porque são espaços completamente hostis. Você dá o exemplo da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados e também outras, né, outras instâncias, a gente vê noticiário, vira e mexe tem noticiário de parlamentares sendo hostilizadas, parlamentares sofrendo assédio. Não que isso não é generalizável, tá? Mas a gente tem visto ultimamente questões muito pontuais. Porque ultimamente a gente tem visto que tem esses fatores, né? Tem essas condutas que se desviam, mas que mostram ainda o tanto que a mulher, porventura, ela não é aceita nesses espaços. A própria violência, quando a mulher sofre, né, esses outros tipos de violência, quando alguém vai lá e comenta nas redes sociais dela, ou quando a parlamentar posta uma foto bonita no Instagram e alguém vai lá e fala assim, nossa, que gostosa, e tal.
e isso já é um reflexo evidente do tanto que o papel da mulher na política, por alguns poucos atores ainda, não é bem interpretado. A mulher está ali, às vezes, falando de um discurso, de uma pauta séria. O foco da postagem é outro, só que a pessoa vai lá para comentar uma coisa também completamente torpe. Então, isso é o reflexo do tanto que a gente ainda precisa evoluir, né, do tanto que a gente ainda precisa conquistar esse tipo de espaço. E essa questão da violência política é como a violência contra a mulher como um todo, né? Às vezes a mulher tem medo, às vezes a mulher ela não denuncia, às vezes a mulher ela não se abre por N motivos, né? E na política é ainda pior, porque a gente sabe que ou não tem punição, ou a punição é muito branda, ou fazem com que a punição não exista. Então, Marcela, vamos falar um pouquinho sobre a PEC 18 de 2021? Claro, Bruna, essa PEC que todo mundo está chamando a PEC da anistia dos partidos políticos, né? Para a gente falar dela, eu acredito que a gente tem que falar um pouquinho sobre a questão do financiamento de campanhas no Brasil. Até 2015, a gente tinha o financiamento por CNPJ, né, por pessoas jurídicas permitido, e isso foi proibido. E aí, na campanha de 2016, a gente já não tinha mais a participação desse vulto de dinheiro que as empresas colocavam nas campanhas. A gente ficou aí com doações de pessoas físicas, que é uma doação bem limitada, né? O próprio parlamentar só pode doar até 10% do teto ali que ele é permitido para gastar na campanha. As outras pessoas que quiserem doar para ele podem doar até 10% do rendimento, dos seus rendimentos anuais, né? Contabilizados até o ano calendário anterior. E aí a gente ficou sem esse grande vulto, né? E também tendo a possibilidade de usar o fundo partidário para financiar a campanha, só que os partidos não faziam isso. O fundo partidário é um recurso, né, que vem anualmente para os partidos, que os partidos podem utilizar, inclusive, para questões administrativas, para pagar conta de luz, pagar aluguel, de espaço, enfim, usado para vários fatores, para várias coisas. Só que aí a gente ficou sem esse grande pedaço na política, né, de financiar campanhas eleitorais. E aí, em 2017, se eu não me engano, o Congresso votou e aprovou o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, que o pessoal chama de FEFEC ou de Fundo Especial, né? Que é o grande trunfo, assim, a gente tirou os financiadores, os big donors, né, os grandes doadores de campanha, só que a gente colocou um substituto. E tudo isso feito naquele ritmo, né, de que a gente precisa de menos dinheiro na política, que a gente está colocando um teto regressivo, que a cada campanha a gente vai ter cada vez menos necessidade de dinheiro, só que no meio disso tudo a gente criou o FEFEC, né, que é para colocar ainda mais dinheiro na campanha. Não estou condenando o uso de dinheiro em campanhas eleitorais, tá? A gente precisa de dinheiro para fazer mobilização eleitoral. Brasil é um país de dimensões continentais, então para a gente conseguir chegar em todos os espaços, por vezes a comunicação ela não é eficiente, na comunicação virtual. Existem ainda espaços do Brasil, pedaços do Brasil, onde a comunicação política ela é efetiva por outras maneiras, né? Tradicionalmente, a gente tem campanhas eleitorais sendo feitas por diversas maneiras, por carro de som, por panfletagem e por diversas outras vias, né? Rádio, enfim. Então, não estou desmerecendo o uso de dinheiro nas campanhas eleitorais. Por vezes, o abuso desse dinheiro, que é um pouco, que destoa um pouco, né? A gente não tem, por exemplo, não tem lógica, não tem cabimento um município com 17 mil eleitores, o candidato a prefeito poder gastar R$500 mil, né? Eu acho um absurdo isso. Mas, enfim, R$500 mil é o que eles declaram, o que é feito por fora a gente não sabe, o TSE não consegue rastrear, infelizmente. Bom, em 2018... o Supremo decidiu que 30% dos recursos do FEFEC que eram direcionados para os partidos políticos deveriam necessariamente financiar campanhas femininas, né? E esse percentual também deveria ser considerado para horário da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Só que o que acontece? Os partidos, eles não somente desrespeitam, não somente não direcionam, né, esse montante para as candidatas, como eles desrespeitam, né, para falar a verdade, e eles não estavam cumprindo, assim, discriminadamente. Só uma coisa para ficar bem claro. O FEFEC, ele é repassado para os partidos, para a nacional dos partidos, e os partidos repassam
para os candidatos da maneira como eles bem entenderem. Assim, tem os critérios que eles falam, eles explicam no TSE como serão os critérios, só que esse repasse ele é feito meio discricionário. Então, o que acontece depois que esse dinheiro chega para os partidos é somente o partido que dá conta. Então, o que aconteceu? 2018 para valer para as eleições, né, de 2020, e agora que as prestações de contas dos partidos, né, a eleição daquele porte, a eleição municipal, estão ficando prontas. E notou-se que grande parte dos partidos desrespeitou essa questão de ter que repassar dinheiro para as candidaturas femininas, né, nas suas prestações de contas. Muitos partidos têm casos simbólicos aí de partidos que teriam que devolver, né, mais de 1,5 milhão para o TSE por conta do desrespeito. E não somente a gente não vê somente o desrespeito quando chega a prestação de contas, né? Várias candidatas, colegas mais próximas também narraram assim que foram prometidos mundos e fundos, que elas poderiam fazer compromissos de campanha, e quando chegou lá, na hora do vamos ver, falou, ó, então, nós vamos fazer santinho para você e é isso que a gente vai poder colaborar. Tá bom? Contente-se com isso. Então, como que você faz? No meio da campanha, você não pode trocar de partido, você não pode nada. Emoções a mil. Você vai fazer o quê? Você só fala, beleza, vamos aceitar o que tem. Infelizmente, é assim. Então, vendo, né, que os partidos estão descumprindo, a gente teve aí esse artifício, né, que foi introduzido pela PEC 18 de 2021, que anistia os partidos que desrespeitarem a cota de mulheres candidatas, né? Ou seja, todos os partidos que fizeram isso de 2022 para trás estão anistiados. É como se a gente falasse, né? Olha, a gente tem uma lei, a lei das eleições fala que vocês precisam cumprir o percentual das cotas, tem o FEFEC, que vocês precisam repassar o percentual do FEFEC. Só que tá tudo bem se vocês não cumprirem a lei, tá? Assim, é super tranquilo, vocês vão ser anistiados. Então é como se fosse assim, de 2022 para trás tá tudo perdoado, mas só que daqui para frente vocês, por favor, obedeçam a regra, tá? E aí, daqui para frente, quando a gente chegar na próxima prestação de contas, os partidos vão continuar desrespeitando, porque é uma prática que a gente está vendo, e aí vão criar outro artifício para anistiar os partidos novamente, né? E, assim, as multas, as sanções pelo desrespeito, né, são multas, devolução do fundo partidário, devolução de outros valores, aí quem não cumpriu as cotas sofre essas sanções. Só que agora, com a PEC 18 de 2021, não é bem assim que as coisas ficam, né? Eu tenho uma ponderação contra isso. A gente busca essa legislação, todos esses artifícios, eles são feitos justamente para incluir a mulher na política, né? Como a gente já discutiu, essa questão da gente tomar os espaços, de ter mais inserção nos espaços políticos, de ter representatividade, de participar desses espaços de uma maneira mais ativa. Só que a partir do momento que a gente propicia, né, cria todo esse cenário e faz com que os partidos políticos fiquem responsáveis por gerenciar isso, aí a gente tem um problema, né? Porque partidos políticos são historicamente instituições que são comandadas por homens, né? Partidos, a gente sabe que os partidos têm donos. Então, assim, quando a gente coloca isso na mão dos partidos para gerenciar e para tomar conta disso, aí a gente tem um pequeno problema. É como se a gente falasse assim, a gente tem as ações afirmativas, né? Só que se os partidos não colaborarem, se o Estado também não colaborar, e se as pessoas não ficarem de cima cobrando que os partidos efetivamente, né, fiscalizando ali, a sociedade sendo o fiscal dessas ações, de nada vai adiantar todas essas iniciativas que buscam inserir as mulheres na política, né? É como se a PEC falasse assim, olha, a gente tinha essa possibilidade de fazer com que as mulheres entrassem na política, só que agora a gente colocou mais uma barreira, né? Os partidos, eles não precisam necessariamente cumprir isso daí, porque tem uma anistia. Então tem o perdão, né, de todas as sanções que eles poderiam sofrer, principalmente ficar sem acesso ao fundo partidário, eles vão ser perdoados quanto a isso. E a gente vai depender da boa vontade para que os partidos obedeçam isso nas eleições de 2022. Mas é todo esse cenário, assim, que a gente vê. É muito confuso, é muito complexo. Habituou-se chamar de lei da anistia dos partidos políticos justamente por conta disso, né? Existe a lei, existe a necessidade da obrigatoriedade da lei,
só que vai ficar tudo bem se vocês não obedecerem a lei. Algo que já é tão difícil, né? Da gente fazer cumprir o percentual, de colocar as 30 mulheres de fato que sejam competitivas, que não sejam candidaturas laranja, né? Então, assim, é mais um motivo para os partidos falarem. A gente não tem obrigação nenhuma, nem agora, de cumprir esse percentual, porque lá na frente a gente vai ter uma anistia, a gente não vai sofrer as sanções, a gente vai ter acesso ao dinheiro e tá tudo bem. E aí eu acho que é realmente a nossa presença novamente que vai fazer a diferença. As mulheres realmente pegarem essa situação para si agora e denunciar, né? E falar, cara, esquece esse. Foi o que você falou, esquece um pouco esse lado político, meu partido, não. Vamos ver as mulheres num todo, né, se unirem para. Tudo bem, teve a anistia, mas a partir de agora, o que a gente pode fazer? Então, mulheres, por favor, façam isso. Se vocês estiverem, né, sofrendo alguma das coisas que foram ditas aqui, ou saiba o que está acontecendo dentro do partido, que isso possa ser sair dali, possa ser denunciado, porque senão o que vai adiantar, né? Existem várias iniciativas bacanas, Bruna, que buscam principalmente fazer o que você tinha perguntado, né? Por que às vezes as pessoas não entendem o que está acontecendo com elas, se é de fato uma violência política. Existem várias ONGs, iniciativas assim independentes que visam justamente mostrar para a mulher, né, como que ela deve ocupar esses espaços na política, preparando essas mulheres para elas enfrentarem, né, entrarem em campanhas eleitorais. Não somente isso, é uma formação assim um tanto mais completa. A gente tem aí o Elas no Poder, que é a iniciativa, inclusive, de umas meninas lá do Instituto de Ciência Política, iniciativa bem bacana. Tem também o Vote Nelas, e entre várias outras que a gente pode listar, que visa justamente, né, fazer com que trazer mulheres para a pauta política e fazer com que as mulheres entendam o que é a política, qual que é o papel de uma mulher na política, por que é importante a mulher estar nesses espaços de poder, né, ter voz nesses espaços de poder, porque somente mulheres conseguem tocar para frente pautas que são afetas a mulheres, né? Não, sim. Existem outras vertentes que falam que não necessariamente as mulheres precisam estar no espaço de poder para que as pautas delas sejam vocalizadas. Mas quem mais entende de pobreza menstrual? De necessidade da gente fazer uma política de distribuição de absorventes, né? Quem mais entende sobre assédio? Quem mais entende sobre questões de maternidade, né? Entre várias outras pautas, assim. Então, existem pautas que, por mais que a gente tenha hoje na sociedade, às vezes, uma discussão mais ampla ou menos tabu de algumas pautas, né? São pautas que somente mulheres sabem a necessidade daquilo, né? Então, assim, por isso que as mulheres precisam cada vez mais estar nesses espaços para conseguir vocalizar essas pautas, né? Isso que é importante, da gente ter essa representatividade, principalmente nos parlamentos, que é lá onde a gente faz as leis, a gente pensa, a gente discute, e onde a gente tem que marcar posição, de fato, para que as leis, os projetos de lei, as discussões sejam, de fato, implementadas na nossa sociedade. Não, com certeza. E eu acho assim que a gente precisa fazer essa discussão em âmbito, como você falou, Brasil, e em cada pedacinho do Brasil a gente tem um jeito de comunicar, né? Então, assim, é muito difícil chegar até falar a mesma língua do pessoal de Roraima, falar a mesma língua do pessoal de Santa Catarina e fazer todo mundo se entender. Então, assim, a importância do olhar regional, que é importante na política, também tem que ser levado em consideração quando a gente fala de mulher. A mulher lá de Roraima, sabe, que pode ter o problema dela com os garimpeiros, os indígenas, lá, a gente não vai saber quais são as peculiaridades que ela precisa lá, e nem do pessoal lá de Santa Catarina, entendeu? Que vai realmente ter os problemas que elas desenvolvem na região delas. E por mais empatia que o homem tenha com a mulher, né, o poder de fala não vai substituir. Claro. Né? Claro. Não vai substituir.
E a gente está falando aqui de pautas que são estritamente femininas, né? Que é pobreza menstrual, aborto, assédio, maternidade. Só que a gente se engana quando a gente acha que as mulheres vão ocupar esses espaços justamente para lidar com essas pautas. Tem muita mulher que é forte em pauta do agronegócio, da pecuária, pauta da indústria. A gente tem, sim, mulheres muito aguerridas e engajadas, muitas parlamentares engajadas nessas pautas. Assim, não, as mulheres precisam ocupar esses espaços não somente para dar voz a essas pautas que nos são afetas, mas nós temos capacidade de lidar com tudo, com todas as temáticas. É como você disse, né? Às vezes a pauta do meu estado ela vai ser uma pauta mais agrícola, uma pauta mais do agronegócio. Então eu preciso ser também a representante que consiga dar conta dessa pauta, né? E às vezes faltam representantes femininas nesses espaços justamente para a gente conseguir lidar com toda essa dinâmica que é demandada por um parlamento, né? Todas essas discussões que permeiam o parlamento. E as mulheres têm uma capacidade, né? Um olhar diferente, uma coisa... Eu sempre que leio biografia, vou ler as biografias das mulheres, assim, eu falo, cara... eu leio biografias de homens e de mulheres, eu falo, mas, cara, as mulheres mandam muito bem, né? Tipo, como é que ainda não conseguiram dominar o mundo? Mas acho que esse é o medo dos homens. Mas eu vejo, assim, muita coisa ainda a evoluir, mas vejo que muita coisa também já evoluiu. Como eu te disse, eu sinto na política mesmo ainda exatamente o que você falou, quando a gente fala, eu gosto de política, e olha assim, nossa, mas você... com essa roupinha colorida, né? Esse óculos bonitinho, e que tem um bonequinho, mas você entende de política? Sim, eu trabalho com marketing político há mais de 10 anos. Marcela, doutora na UNB. Então, assim, o que a gente precisa mesmo é de respeito na área, né, Marcela? É isso. Habituou-se, né, Bruna, que a política você precisa sempre estar de terno e gravata, né? Tem uma reportagem quando saiu nessa legislatura que está se encerrando agora, da Câmara dos Deputados, não lembro de qual jornal, que colocou 3 parlamentares femininas, falando assim, que as mulheres estão se adaptando às vestimentas do parlamento, sabe? Assim, isso também é uma forma de violência, como se as mulheres tivessem que usar necessariamente terninhos. Claro que a Câmara dos Deputados tem todo um protocolo, né, para você acessar as emendas e tudo mais. Só que a tônica ali da conversa era assim, que as mulheres estão se adaptando para se adequar ao universo ali, sabe? Então, assim, e é justamente isso que você disse, sabe? Às vezes a pessoa vê a mulher com uma roupa mais delicada, como você disse, né? Eu vejo as suas lives, geralmente você tá com seus funkos atrás, que para mim isso é um sinal do quão nerd que você é, assim, né? O quão estudiosa você é. Mas aí, por a gente... Olha lá o funkzão da Bruna. Para a gente não estar dentro desse protocolo, não seguir esse protocolo que se espera, né, de uma mulher na política, ou de uma mulher que fale sobre política, a gente é colocado em descrédito. Nossa, será que sabe mesmo? Nossa, mas será? Nossa, assim, isso é muito. Quando a gente vai fazer política no interior, principalmente, assim, eu escuto, já escutei, não escuto mais, porque eu acho que o doutorado ele chega na frente, assim, né, querendo ou não. A gente precisa disso para se afirmar por muitas das vezes, por mais que eu não goste de gastar meu diploma, assim, as pessoas já... O meu companheiro até briga comigo, fala, cara, você tem que falar, você tem que chegar nos lugares e falar que você é doutora, mas assim, eu acho que não tem necessidade. Mas às vezes você precisa dessas cartadas para você ser respeitado no lugar que você está falando. Nunca foi desrespeitada, mas por vezes quando você está lidando com política em determinados espaços, a pessoa fala assim, mas o que você sabe de política do interior? Mas que não sei o quê, sabe? Assim, e a gente sabe muito. E esse tipo de contestação não é feito, por exemplo, por uma pessoa que às vezes não tem formação na área, mas está ali do seu lado trabalhando com política. E você sabe pelo doutorado e na prática também, porque já trabalhou muito em campo, né? Às vezes aquele cara que a gente chama de doutor que nunca fez nada, nem doutorado e nem foi lá realmente no vamos ver. E só porque exatamente. Mas esses são os nossos
microespaços de luta, assim, eu acho que a gente vai conquistando esses espaços todos os dias, assim, só da gente ter a possibilidade, mais uma vez, de estar conversando sobre política aqui no BDB Cultural, de estar dando essa abertura para, né, para mulheres falarem sobre política, isso também faz parte dos avanços, das nossas conquistas, assim, enquanto protagonistas sociais, eu acho isso fenomenal. Marcela, eu vou te agradecer muito, espero acompanhar com você nessas próximas eleições agora, muitas mulheres boas para a gente ver aí nesses, né, deputado, governadora, quem sabe até uma presidente, né? Então vamos acompanhar, torcer muito para que esses partidos tenham um pouco mais de sensibilidade com a importância histórica do que a gente precisa ainda fazer com as mulheres, com o feminino mesmo, né? Toda a história que já veio até aqui, mas ainda tem muita coisa a ser feita, e a gente precisa realmente de apoio dos próprios partidos, né? Dos partidos, já tem a parte da mulher, né? O Partido Mulher, né? Tem todas as. Mas a gente precisa que isso venha mais à tona, mais à prática do que a teoria, né? Então, assim, te agradecer demais por esse bate-papo e convidar todo mundo aí que tenha dúvidas, mandar para a gente aqui nos comentários, que depois eu mando para a doutora Marcela e ela, na medida do possível, responde vocês. Pode fazer suas considerações finais. Partido da mulher que tem um homem como representante, só queria dizer. Bruna, muito obrigada por esse espaço. Você fala um pouquinho dos partidos aí no final. Os partidos eles já estão se atentando para essa necessidade de dar essa formação, principalmente para mulheres, né? Não somente para mulheres, mas para candidatos como um todo, para a gente ter cada vez mais pessoas preparadas entrando na política, né? Através dos seus institutos de formação, dando treinamentos, dando cursos intensivos, dando cursos voltados para mulheres, sobre como participar de campanha, sobre o que pode e o que não pode. Então, assim, nota 10 para os partidos políticos, que eu já percebo essa movimentação que estão fazendo. E isso é muito necessário, né? O partido trazer para si pessoas que têm interesse de se qualificar e não somente de disputar a eleição, participar da disputa pela disputa, né? Então, assim, nota 10 para os partidos que já estão se movimentando nesse sentido. E eu finalizo agradecendo a oportunidade. Foi muito bom estar aqui com vocês nessa noite de hoje. Para mim é uma honra poder compartilhar o conhecimento que a gente tem. Eu acho que o conhecimento ele tem que ser disseminado mesmo. A gente tem que debater determinados temas, né? Tem que ser uma troca, como foi aqui hoje, né? Tem que ser algo prazeroso. A gente está tão acostumado hoje em dia a emitir opiniões e às vezes as pessoas não estão abertas a essa troca, né? Vira um embate, não vira um debate. Então é muito gostoso quando a gente tem essas oportunidades de debate, como eu tive aqui hoje contigo, Bruna. Obrigada mais uma vez pelo convite e obrigada ao pessoal do BDB Cultural. Obrigada, Marcela. Até a próxima. Até.